Olá, amados irmãos e irmãs do canal Ecos do Amor. Sejam bem-vindos a mais um momento de oração, fé e esperança. Hoje nossa reflexão está baseada em uma das promessas mais conhecidas da Palavra de Deus, Jeremias 29. Talvez você já tenha visto essa frase estampada em quadros, camisetas ou compartilhada nas redes sociais. Eu é que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de desgraça, de vos dar um futuro e uma esperança. Mas essa promessa é mais do que uma frase bonita. Ela foi dada a um povo que estava em exílio, longe de casa, quebrado por dentro, se perguntando se Deus ainda se lembrava deles. E é justamente quando achamos que tudo saiu do controle que o Senhor nos lembra. Ele nunca deixou de escrever nossa história. Se você sente que seus planos falharam, que a vida tomou rumos inesperados e o coração está cheio de incertezas, este devocional é para você. Vamos caminhar juntos por essa palavra, resgatar a esperança e renovar a fé no Deus que ainda está no comando. Antes de Jeremias 29 virar frase de caneca e arte de Instagram, ela foi uma carta, uma mensagem real enviada por Deus ao povo de Israel que vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. O povo estava exilado na Babilônia, arrancado de sua terra, sua cultura, sua rotina e, em muitos casos, de sua própria identidade. Tudo o que eles conheciam tinha ruído. Era como se Deus os tivesse abandonado. Mas foi justamente nesse cenário, no vale da dor e da desesperança, que o Senhor levantou o profeta Jeremias para escrever àqueles que estavam longe. E a carta não era uma profecia imediata de livramento como eles esperavam. Não. Deus dizia: permaneçam aí, construam casas, plantem, casem-se, multipliquem-se, busquem a paz da cidade. E depois de 70 anos, eu os restaurarei. 70 anos? Imagina ouvir isso no auge da tua dor. A resposta de Deus não era agora, mas era uma promessa de certeza futura, uma garantia de que mesmo que a espera fosse longa, o plano não tinha sido cancelado. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. E mesmo quando parecia silêncio, Ele estava agindo. Quantas vezes nós também queremos uma resposta imediata, uma solução rápida, um sim urgente. E quando ela não vem, começamos a questionar: será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele ainda tem planos para a minha vida? A verdade é que, assim como Israel na Babilônia, muitos de nós estamos vivendo o tempo da espera. E Deus, com amor firme, nos sussurra: eu ainda tenho planos, e eles são de paz. Ele não está ausente, Ele está construindo algo. Mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que não pareça o que você pediu, ainda é plano dele. E o final já está escrito: esperança e futuro. Eu é que conheço os planos que tenho para vós. Essa frase de Jeremias 29 já começa com uma afirmação poderosa. É Deus quem conhece os planos. Não somos nós, não são os outros, nem mesmo as circunstâncias. É Ele, e isso muda tudo. A gente passa tanto tempo tentando entender o que está acontecendo, tentando montar o quebra-cabeça da vida com peças que não se encaixam, mas essa promessa nos lembra que não precisamos saber todos os detalhes, precisamos apenas confiar em quem os conhece. E Ele diz: são planos de paz, não de mal, planos de esperança e não de destruição. Mesmo quando o presente parece caótico, mesmo quando o que vemos é dor, falência, frustração ou silêncio, o que Deus está construindo lá na frente é bom, não por acaso, não por sorte, por promessa. Não é só um futuro menos difícil, é um futuro cheio da presença dele, onde o que foi quebrado será restaurado, o que foi perdido será transformado, e o que parecia fim será recomeço.
Essa promessa não foi feita para um povo perfeito, foi feita para um povo sofrido, errante, humilhado, e mesmo assim, Deus não cancelou os planos. Isso mostra que o amor dele não depende do nosso desempenho, depende do caráter dele, e ele é fiel. Então, se hoje o teu coração se pergunta, ainda há algo preparado para mim? A resposta do céu é clara, suave, firme e cheia de amor. Sim, eu tenho planos, e eles ainda estão de pé. Vamos ser sinceros? Tem dias em que parece que Deus desistiu da gente. Os sonhos que pareciam tão certos não se realizaram. As portas que estavam prestes a se abrir se fecharam. As orações que fizemos com fé não tiveram resposta, pelo menos não como esperávamos. É nessa hora que o nosso coração grita: mas e os planos, Senhor? E aquilo que o Senhor prometeu? E aquilo que eu sentia que vinha de Ti? Talvez você esteja exatamente aí agora, no ponto em que a vida parece um grande fracasso e o coração quer largar tudo. E é justamente nesse lugar, nessa confusão, nessa bagunça, que a promessa de Jeremias 29 ressoa com ainda mais força: eu conheço os planos. Você não falhou, Deus não te puniu. O que parece um desvio pode ser parte do caminho. Sabe o que acontece muitas vezes? É que a gente confunde nossos planos com os planos de Deus. A gente projeta um futuro baseado no que queremos, e quando aquilo não acontece, pensamos: Deus me abandonou. Mas a verdade pode ser outra. Ele está nos protegendo de algo que não vemos, ou nos preparando para algo maior que ainda não estamos prontos para viver. Quantas vezes os nãos de hoje foram livramentos disfarçados? Quantas vezes aquilo que parecia atraso foi, na verdade, tempo de amadurecimento? Deus não erra a rota, Ele muda direções. Ele não cancela chamados, Ele aperfeiçoa a caminhada. E mesmo quando tudo parece falhar, Ele continua escrevendo com letras invisíveis uma história que só será compreendida lá na frente. Confiar no que vemos é fácil. Confiar quando tudo está indo bem, quando as portas se abrem, os sinais aparecem, as respostas chegam, é quase automático. Mas confiar quando tudo parece parado. Crer quando o céu está em silêncio, quando os ventos estão contrários, quando o coração está cansado, isso é fé de verdade. A fé que Deus espera de nós não é a que depende de confirmações externas, mas a que se firma na palavra dele, mesmo sem enxergar saída. É como andar sobre as águas sem ver chão. É acreditar na colheita com a terra ainda seca. É confiar que existe um propósito, mesmo quando tudo ao redor grita: acabou. Hebreus 11 nos diz: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a convicção de realidades que não se veem. Talvez hoje você esteja atravessando um tempo de escuridão. Talvez esteja confiando por pura teimosia espiritual. Talvez só esteja aqui porque lá no fundo uma fagulha ainda insiste em não apagar. E isso já é suficiente. Porque fé não é grito. Fé, às vezes, é sussurro no meio do caos, dizendo: Senhor, eu não vejo, mas eu sei que tu vês. Eu não sinto, mas confio que estás aqui. Não entendo, mas sigo. E é nesse tipo de fé que Deus age com mais poder, porque é quando nos rendemos completamente, sem garantias humanas, que Ele se manifesta com glória. Depois de toda a dor, da espera, do silêncio e das mudanças de rota, Deus nos presenteia com algo que o mundo não consegue dar: esperança. E não é uma esperança genérica, vazia, tipo, vai dar tudo certo, dito por quem não conhece nossa dor. É uma esperança com base em uma promessa firme, feita por aquele que não mente, que não falha
e que cumpre até o que a gente esqueceu que pediu. Jeremias não termina dizendo que Deus talvez tenha planos. Ele diz: "Eu é que conheço os planos que tenho para vós." Ou seja, ele não está improvisando, não está remendando o que sobrou dos teus erros, nem agindo por impulso. Deus já tem algo preparado, desde o início. E mesmo que o caminho pareça desordenado, a promessa continua de pé. O futuro que Ele tem para você ainda existe. A paz que Ele planejou ainda virá. O recomeço que você nem acredita mais já está sendo preparado. Talvez não no seu tempo, talvez não da forma que você pensou, mas com a marca do céu, com a sabedoria divina e com um propósito que vai fazer sentido quando você olhar para trás. A vida com Deus é assim, cheia de viradas inesperadas, que no final formam um roteiro perfeito. Não existe sofrimento desperdiçado quando Ele está escrevendo. Não há desvio que Ele não possa usar, e não há coração cansado que Ele não possa restaurar. Hoje, Ele te convida a voltar a crer, a tirar a poeira da tua fé, a lembrar que o teu Redentor vive e que Ele não esqueceu dos planos que tem para você. Você não está perdido, você está em construção, e a promessa é clara: eu vos darei um futuro e uma esperança. Senhor meu Deus, hoje me achego à Tua presença com o coração aberto, ainda que cansado, com os olhos marejados, mas fixos em Ti, com sonhos quebrados, mas confiando que o Senhor ainda escreve histórias de recomeço. Tu conheces tudo, cada detalhe, cada luta, cada oração feita em silêncio. Tu sabes dos planos que traçaste para mim, mesmo quando tudo parece sem direção. E ainda que meus olhos não vejam, ainda que o cenário diga o contrário, eu escolho confiar em Ti. Sei que não estou esquecida, não fui abandonada, não estou perdida. Eu estou em processo, em cuidado, em transformação. Oro também por todos que estão acompanhando essa oração comigo, que estão aguardando para viver suas promessas. Dá-nos, Senhor, a fé para caminhar mesmo sem ver, a coragem para não desistir no meio do caminho e a esperança para esperar o tempo da Tua promessa. Ajuda-nos a aceitar quando os nossos planos falharem, sabendo que os Teus são melhores. Ensina-nos a descansar no Teu ainda não, sabendo que o Teu sim virá no tempo certo. Hoje eu declaro, mesmo entre lágrimas, os Teus planos são maiores que os meus. O Teu silêncio não é ausência. O Teu tempo é perfeito. Que a minha vida e a vida de todos os que creem estejam nas Tuas mãos. E que meu coração nunca se esqueça. Tu és o Deus que dá um futuro e uma esperança. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.